Alerta de oração urgente. Mensagem do dia 22 de junho de 2016. Tome coragem, moradores do coração, e não tenham medo. O Senhor está conosco. Ele nos preparou para esta hora. Devemos unir a Ele e permanecer em oração. Ontem à noite foi trazida à minha atenção e eu recebi uma palavra sobre o nível do DEFCON 3 em que estamos neste país. O DEFCON é o sistema de defesa do país, apenas por motivo de oração. E como a OTAN está reunindo suas forças em direção à fronteira russa, e como Obama quer atacar a Síria e provocar a Rússia para a Terceira Guerra Mundial, um dos nossos guerreiros de oração é um aposentado oficial de nível superior nas Forças Armadas e entende todas essas posturas. Eu estou compartilhando com você o que ele disse em uma ocasião. Depois também vou dizer uma palavra vinda de outro membro do grupo central da parte do Senhor. E depois vou ouvir a mensagem do Senhor para nós. Aqui é o que este oficial aposentado tinha a dizer. Tem uma experiência na OTAN. A OTAN é um tigre de papel, exceto para os Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha. Não é tão forte essa colisão quanto as pessoas pensam. Eles estão fazendo um monte de barulho. Os europeus dependem de petróleo soviético e gás natural. Todos eles dependem do exército dos Estados Unidos e da Força Aérea. A Rússia está muito ameaçada por armas nucleares táticas e de defesa de mísseis na Europa Oriental. Há um anual e grande jogo acontecendo agora. Polônia, no meio, será um poço de lama até junho, de modo que a guerra terrestre é agora possível, até o início de novembro. A janela para iniciar está encolhendo. A OTAN é fraca militarmente, pois eles só podem se proteger com armas nucleares. A França não é realmente parte da OTAN e vai lançar armas nucleares uma vez que o rio Reno for atravessado. Se não for uma grande invasão, ela deve ocorrer antes ou na quarta semana de julho, ou o tempo pode ser um fator grave contra a Rússia. Se houver ataques da Rússia, eles vão ganhar, porque da forma como estamos fracos, isto causado por Obama. E então, diz em Daniel 7:6 e afirma, ele acredita que Obama é o leopardo. Armas nucleares TAC são pequenas como a bomba de Hiroshima. Os grandes requerem uma bomba de Hiroshima como um detonador. Obama pode usar a Síria para provocar Putin para a Terceira Guerra Mundial. Se houver uma guerra, Obama pode declarar a lei marcial e manter seu emprego. E nessa nota eu sou um pouco esboçada no meu próprio entendimento, só porque eu acredito que ele vai possivelmente ser o Mahdi ou o líder do novo mundo. Mas ele é definitivamente um anticristo que estará em uma posição mundial. Assim, faz sentido para mim que ele seria totalmente devastador e arruinará este país e depois vai ocupar uma posição de governar o mundo. Então, seguindo em frente, o ISIS, o Estado Islâmico, é o terrível exército que Natan falou em suas profecias. Natan é aquele jovem israelense que teve uma experiência de quase morte. Israel é o seu alvo final, porque eles odeiam a Deus e amam a besta. A guerra de Daniel 9 vem antes da que é mencionada em Ezequiel 38.
guerra onde Israel será conquistada. Entre parênteses, caiu Babilônia. Isso é mencionado 2 vezes. E em seguida, ele tem entre parênteses 4 Babilônias. Eles vão cair na seguinte ordem: a Europa, Estados Unidos, Rússia e então China. Depois que eles todos caírem, aí vem o reinado da besta. O mal odeia o bem mais do que eu posso descrever. Muitos bons serão arrebatados, outros martirizados. Alguns vão sobreviver, esses são os remanescentes. Muitos dos nossos irmãos e irmãs católicos serão remanescentes. O sistema de defesa, o DEFCON, é uma escala que nos diz nossa força e as regras de engajamento. O próximo passo são os incêndios se formos atacados. Estamos 100% em alerta. É como uma guerra sem balas voando. O último passo nos permite atirar primeiro. Isso poderia acabar em escala 1 ou em guerra total. Pode durar um tempo também. Espero uma mudança de uma forma ou de outra no início de julho por causa do tempo na Rússia, China e Europa Oriental. O líder norte-coreano é uma pena. Ele pode tentar obter o WW3 em movimento. A China vai executá-lo ou WW3 começará a ser limitado por uma guerra mais fatal. Isso foi mencionado em conversa com Nosso Senhor, que no caso seria o domo da rocha. Até que os tiros sejam disparados, isso pode recuar, mas algum idiota poderia ir em frente rapidamente. Vou continuar orando e confiando em Jesus. A pior coisa que vai acontecer, eu estarei no céu com meus entes queridos e minha família especial de moradores do coração. Isso será muito bom. Isso foi o fim do que ele compartilhou comigo e ele vai nos manter atualizados. Ele vive fora de Baltimore apenas após um vale que levam até as montanhas. Ele está vivendo em um vale do outro lado dessa cadeia de montanhas e se as coisas acontecerem do jeito que tem sido falado, a água vai passar através daquele vale todo o caminho até o pé de uma montanha chamada Ledney. A próxima palavra que eu tinha era um de nossos intercessores, alguém o qual nós dependemos muito em termos de cobertura de oração. E ela disse, o pai disse que era extremamente importante nós orarmos pelas nações, para orarmos por seus líderes, mesmo aqueles que estão fazendo mal. Ele disse que você não pode imaginar as mudanças que podem ocorrer se apenas um desses corações se voltar para ele. Orar por Israel, orar para a América e, em particular, Nova York e Miami, bem como as ilhas vizinhas. Orar por todas as nações, orar para o planeta, orar pelas almas de todos os soldados do mundo. Orar pelas almas de todos os homens do mundo, orar pela terra, pelos oceanos e por todos os animais. Então, ele revelou Ezequiel 14, versículo 11 para ela. Agora eu só vou ler rapidamente o que essa linha diz, mas então eu quero compartilhar com você o resto de todo o capítulo, porque ele realmente aponta para os pecados de Israel. Em Ezequiel 14, 11, na versão King James, dizendo assim: para que a casa de Israel não mais extravie de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões, que sejam eles o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. E isso é o que nós tínhamos falado em uma mensagem anterior, onde o Senhor mencionou que Israel foi dividido entre os religiosos, os judeus devotos e os jovens
e os judeus do mundo, judeus culturais. Então há uma grande divisão lá e uma grande lacuna. E ele, o Senhor, vai permitir que tudo isso aconteça, o que estou prestes a ler para você. Ele vai permitir a fim de trazê-los de volta para ele. Este é o início de Ezequiel 14. Alguns dos anciãos de Israel veio até a mim e sentou-se na minha frente. Então a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seus corações e colocaram obstáculos maus diante deles. Devo deixá-los consultar-me em tudo, para falar com eles e dizer: isso é o que o Senhor diz. Quando qualquer dos israelitas configurar ídolos em seus corações e colocar uma pedra de tropeço ímpia diante deles, e em seguida fora um profeta, eu, o Senhor, irei responder-lhe de acordo com a sua grande idolatria. Eu farei isso para recapturar os corações do povo de Israel, pois todos me abandonaram por causa de seus ídolos. Portanto, diga ao povo de Israel: isto é o que o Senhor Deus diz: arrependei-vos, aparta de seus ídolos e renuncia a todas as suas práticas repugnantes. Quando qualquer dos israelitas ou qualquer estrangeiro residente em Israel se afastar de mim e guardar ídolos em seus corações e colocar uma pedra de tropeço diante deles, e em seguida fora um profeta para me consultar, eu, o Senhor, responderei, eu mesmo. Eu porei a minha face contra eles e vou torná-los um exemplo de zombaria. Vou removê-los do meio de meu povo. Então você vai saber que eu sou o Senhor. Por falar nisso, esta não é a versão King James. Eu acho que é a versão NIV. Vou pular um pouco para o julgamento de Jerusalém. É inescapável. Esse é o título para isso a partir do Ezequiel 14:12. Julgamento de Jerusalém inescapável. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se um país peca contra mim por ser infiel, e eu estendo a minha mão contra ele para cortar seu fornecimento de comida, enviarei contra ele fome, matarei a sua gente e seus animais. Mesmo que vivesse lá esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nele, eles poderiam salvar apenas a si mesmos pela sua justiça, diz o Senhor Deus. E eu, não sei se você se lembra a profecia de Natã sobre, creio eu, as 2 testemunhas ressuscitando dos mortos e dividindo o vale e o monte das oliveiras. E o Senhor que estava lá, classificando os que eram sinceros e os levaram a um lugar de segurança. Os que não foram serão excluídos. Enfim, eu pensei que era interessante, porque aqui diz que Noé, Daniel e Jó, se eles estivessem no meio dela, eles poderiam salvar apenas a si mesmos. E o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos naquela época. No versículo 17, ou se eu trouxer a espada contra este país e dizer, vamos passar a espada por toda a terra, e eu matarei a sua gente e os seus animais, certo como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que estes 3 homens estivessem nele, eles não poderiam salvar suas próprias filhos ou filhas, só eles seriam salvos. No 19, ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramarei o meu furor sobre ela através de derramamento de sangue, matando o seu povo e seus animais, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles poderiam nem salvar filho nem filha, eles apenas iam salvar a si mesmos.
No 21. Para isso é que o Senhor Deus diz: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos terríveis: a espada, fome, feras e pestes, para matar seus homens e seus animais. Ainda haverá algum sobrevivente, filhos e filhas que serão trazidos de fora, eles virão para você. E quando você ver a sua conduta e suas ações, você será consolado a respeito do desastre que eu trouxe sobre Jerusalém. Porque você saberá que eu não fiz nada sem motivo, diz o Senhor Deus. Bem, nós sabemos que o Senhor ama Israel e que Ele está trazendo o seu povo de volta a Ele. Eu acho que essas passagens são sombras do que eles estão prestes a passar com os exércitos do mundo alinhados contra eles. Neste momento, parece que é sobre a Síria, mas isso apenas é um chamariz para o que realmente está acontecendo. Então eu quero reiterar isso, por isso é tão importante que nós oremos. Vou repetir essa palavra de um dos nossos guerreiros de oração. O pai diz que era extremamente importante que oremos pelas nações, para orarmos por seus líderes, mesmo que eles estão fazendo mal. Ele disse que você não pode imaginar as mudanças que podem ocorrer se apenas um desses corações se voltar para ele. Uau! Só mesmo um coração, apenas um coração. Tremendo. Ore por Israel. Ore pela América e, em particular, Nova York, Miami e as ilhas vizinhas. Ore pelas nações, o planeta, as almas dos soldados, todos os homens do mundo. Ore pela terra, pelos oceanos e também pelos animais. Então, esse é o nosso trabalho agora. O Senhor está nos chamando para a oração por todas essas coisas. Que a sua paz, a paz do nosso Deus, sustente você e sua coragem, sabendo que Ele está conosco e podemos descansar nele. E que o Senhor te abençoe, moradores do coração.